Oi Alice, tudo bem? Vamos assistir aqui a filmagem que a gente fez semana passada, tá? Dos quatro estilos. Durante o vídeo eu vou fazer alguns comentários e passar algumas sugestões de alguns pontos principais para tentar melhorar nos quatro estilos e aí isso te ajudar a nadar cada vez mais rápido, tá? E aí a ideia é ir pegando um detalhe de cada vez, né? Sem pressa, sem desespero, né? Pegar um detalhe de cada vez e ir praticando e testando para ver o que funciona para você, tá bom? Primeiro assiste o vídeo sem eu falar nada e vai tentando tirar as suas primeiras conclusões, tá bom? Legal, Alice. Você deve ter percebido alguns detalhes já, né? Positivos, talvez tenha percebido detalhes para melhorar também. E eu vou passar agora com mais calma por cada estilo, falando o que eu pude perceber, tá? Antes de soltar aqui o borboleta, você acabou ficando um pouquinho perto da câmera, né, no borbo. Então não ficou tão boa assim a imagem, né? Porque acabou ficando, não deu para ver o corpo inteiro, né, durante o nado. Mas o principal dá para perceber aqui. E na verdade, eu tenho quase nada para falar no borbo. Eu acho que tecnicamente está muito bom, né? Não tem muito o que falar aqui não. Mas tem um ponto interessante logo no começo, tá? Que para você acaba sendo bem importante. Então, ó, você vai perceber como você errou a profundidade, né, da sua primeira braçada, né? Então, o ponto onde você estava. Então, você começou aqui ondulando, ó, e ondulando um pouquinho fraco, com as pernas separadas, isso é um problema, tá? Você tem a pernada forte, então tem que aproveitar um pouquinho melhor. E o que acontece aqui, ó, é que enquanto você está bem no fundo ainda, então imagina que a superfície da água, certo? Porque a raia serve de referência. Seu corpo está mais ou menos nessa altura. Então tem uma distância aqui ainda entre a superfície e o seu corpo. E aí você já está olhando para frente e começando a primeira abraçada. E é que você estava bem fundo ainda, na verdade. Então, ó, você deu a primeira abraçada quase em falso aqui, né? Então, isso aí numa prova de 100 borboleta, por exemplo, né, na saída ou depois de uma virada, errou isso, puta, já perdeu muito tempo. Né? Isso aí acaba sendo uma desvantagem e faz muita diferença na soma total aí do tempo da prova. Então, como acertar isso? Você precisa estar o tempo todo, quando sair da parede, ou do bloco também, se perguntando, né, em que profundidade você está. Então, será que eu estou muito fundo dentro da água? Será que eu estou já próximo da superfície? Será que esse é o momento de dar a primeira abraçada? E precisa conhecer o seu corpo dentro d'água. Porque olhar para frente dentro da água não é uma opção. Né? A gente tem que acertar esse detalhe sem olhar para frente. Tá? E isso só com muita prática e atenção durante a prática. Não é só empurrar a parede e sair nadando de qualquer jeito. Tá? Então esse é um ponto que pode te ajudar bastante. Tá? Para que você não dependa da sorte para acertar isso. E aí o nado eu gostei porque está um nado de borboleta bem moderno. Né? Então o que é um nado de borboleta moderno?
É um nado de borboleta que as meninas de alto nível, vamos colocar assim, até a nível mundial, as mais velhas costumam nadar, que é um borboleta mais plano, né? Sem muita subida e descida. E aí você está conseguindo fazer isso, porque você não está afundando muito aqui o tronco quando você entra e já vem puxando água, gosto disso. E a sua pernada não está exagerando aqui na flexão do joelho. Está um pouquinho até nessa imagem, mas de uma forma geral, você está fazendo a pernada sem dobrar tanto o joelho. Tá? Então isso aí é bacana, né? Que é o que a gente trabalhou no treino de hoje. É tentar não flexionar muito o joelho. Tá? Então o seu tá bom, mas pode sempre melhorar ainda mais. Tá? E aí eu não teria mais nada para falar aqui do borboleta por enquanto. Né? Eu acho que com essa técnica de nado e treinando com qualidade, vem coisa boa por aí. Vamos passar por costas. Trabalho de ondulação. Aqui se acertou, né, a altura da primeira braçada. E aí vamos para dois detalhes sobre o nado. Primeiro, tentar não flexionar tanto o joelho, que é a mesma coisa que eu falei ali na pernada do borbo, porque isso vai fazer você sentar um pouquinho mais, né? Você acaba afundando um pouquinho o quadril e a gente diz que é como se estivesse nadando sentada aqui, né? Isso não é legal. A gente quer a posição do corpo bem alinhada, tá? Então tenta sempre bater a perna forte, bem constante na superfície, mas evitar de flexionar muito o joelho, tá? Tudo pensando na posição do corpo. E a abraçada, ó, me parece que você está conseguindo empurrar a água para trás, né? Que é o que a gente quer. Então a palma da mão sempre virada para trás. Só que aqui o seu pulso ele não está muito firme, né? É como se tivesse meio mole, né? Não está com uma firmeza aqui, a mão inteira e o punho, né? Junto com o antebraço. Então a sugestão é que você também consiga deixar essa palma da mão mais firme na hora de empurrar a água na abraçada de costas, tá? Não deixar, ó, ter esse movimento, né, de mão em conchinha ou mão mole, tá? Até porque eu acho que você consegue colocar uma velocidade legal no costas e acaba abrindo uma possibilidade de nadar o medley também. Tá bom, Alice? Então aqui no costas, só resumindo, um detalhe é não flexionar muito o joelho na pernada e o outro, que é o principal na minha visão, é deixar a palma da mão bem firme e direcionando para trás durante a abraçada, tá bom? Vamos passar aqui pro peito, que é um estilo que acho que é o que você mais pode melhorar, né? Opa, deixa eu passar rapidinho que ele acabou voltando aqui pro costas. Às vezes nesse aplicativo ele acaba voltando um pouquinho no tempo. Mas já vamos passar pro peito. Eu quero que você repare como você errou igual no borboleta, né? Você quis começar a nadar e olhar para frente enquanto você ainda estava funda. Por isso que eu te digo que é importante criar essa consciência, né? E eu sei que é difícil, ainda mais nessa nossa piscina curta, que ela é um pouquinho funda e não tem linha de referência no fundo, né? Então precisa se concentrar ainda mais. E aí tem que pensar assim, se eu acertar numa piscina funda e sem linha de referência, quando eu tiver numa que tem, vai ser muito mais fácil. Ó, como sua trajetória foi de subida muito rápida, né? Olhando para frente, igual no borboleta. E vamos falar sobre o nado de peito. Aqui na filmagem a coordenação ela tá legal até, ó. Braço e depois perna, sem muito atraso e sem muito adianto também. E aí tem um ponto na perna que pode melhorar, ó. Você está trazendo muito coxa e joelho para frente. E aí repara que isso aqui acaba sendo uma barreira natural para o fluxo de água, né? Então trazer coxa e joelho muito para frente não é interessante. Como que a gente corrige isso? Né? Ou na verdade o que a gente está buscando? O ideal seria mais ou menos nesse ponto aqui, o calcanhar já vir aqui em direção ao quadril para executar a pernada, mas sem continuar trazendo o joelho e coxa muito para frente, tá? Então, ó, esse pouquinho a mais que você acaba vindo com coxa e joelho para frente acaba sendo prejudicial para o seu deslocamento.
E esse é um dos erros mais comuns aí que a gente vê em pernada de peito em vários atletas, tá? Então, a gente tem que tentar pensar nisso, tá? E em relação aqui à parte de cima do corpo, são dois detalhes. Primeiro, braçada que está muito curtinha, né, muito rasa, que é o que eu já te falei. Então a braçada está vindo só aqui. Eu queria que tivesse um pouquinho mais de profundidade nessa braçada, tá bom? Então, sentir pegar um pouquinho mais de água. E até se a gente for pensar que dificilmente você vai nadar, pelo menos por enquanto, uma prova de 50 peito, que nem tem, né? Ou um 100 peito, que você precisaria de uma velocidade um pouquinho mais alta. A ideia de melhorar o peito é para o treino, né? Para virar uma nadadora mais completa. E quem sabe conseguir nadar um medley, né? Que eu vejo que você tem treinado com vontade uma série de medley. Quem sabe acertando o peito você não consegue nadar um medley. Então, o que a gente precisa aqui no peito é de eficiência, não de velocidade. Então tenta fazer a braçada um pouquinho mais demorada. Sentir mais a água na sua mão, tá? Desenvolver com calma a técnica da braçada e depois devolvê-la na frente, né? Às vezes eu vejo que você acaba fazendo tudo muito rápido e não dá nem tempo de aproveitar o que você está fazendo. Então vamos tentar nadar um peito um pouquinho mais calmo aí na braçada, tá? O outro detalhe é esse aqui, ó. Você está mexendo muito a cabeça. Tá subindo demais a cabeça. Aí acabou de voltar, já está jogando muito para baixo. E aí de repente você já está subindo de novo, né? Tem que ter um pouquinho mais de calma. Então, junto com essa calma em fazer a braçada, tenta esperar um pouquinho para levantar a cabeça, né? Entrou com a cabeça entre os braços, começa a braçada devagar, segura a cabeça parada. E aí durante essa abertura da braçada, você vem subindo aos poucos a cabeça para respirar. Até porque a própria força da braçada vai te fazer subir, tá bom? Então vamos resumir aqui o nado de peito. O mais importante, tá? É fazer a braçada com calma e mais demorada, com mais profundidade, sentir mais água na sua mão, não ter pressa para fazer a braçada de peito. Segundo ponto, começar a subir a cabeça só depois que você começou a braçada, não ficar mexendo descontroladamente a cabeça. E terceiro ponto, não trazer muito coxa e joelho para frente antes de executar a pernada, tá bom? Vamos fechar aqui agora com o crawl, que é bem importante pra gente. Vou fazer um comentário antes aqui de soltar a imagem. Eu vejo que você é muito forte no crawl, você tem bastante força de perna e de braço para executar, então você já fez tempos ótimos aí no crawl, 50 livre, 100 livre, mas você tem potencial para muito mais, tá? E acertando alguns pontos técnicos, eu acho que a tendência é que existe uma melhora muito grande, tá? Porque você é bem rápido, assim, forte naturalmente, tá? Vamos ver se acertou a profundidade aqui da primeira abraçada. Ó, foi melhor do que o borboleta e o peito, embora você tenha olhado um pouquinho para frente, mas foi um pouquinho melhor já. E é importante entrar com a perna de crawl no tempo certo também. E aí aqui eu tenho acho que 3 detalhes para falar sobre o crawl. E esse tem que ir pensando aos poucos e colocando em prática. Primeiro, cabeça. Como você mexe a cabeça? Olha só. Olhando para frente. Olhando mais para frente. Aqui é uma respiração que você tira muito a cabeça. Aí quando você volta, é o que mais fica claro que você faz força com a cabeça para baixo. Ó. É quase como se estivesse mergulhando, né? Então durante o nado você sai com a cabeça e mergulha de volta várias vezes. E não vou falar que não é assim que se respira, né? Na verdade cada um nada de um jeito, né? A gente precisa ir buscando a melhor forma para cada um, né? Existem grandes nadadores que fazem detalhes técnicos que às vezes quase ninguém faz. Mas que eu vejo como ideal aqui para você?
é treinar uma técnica de respiração que você consiga girar só o pescoço e a cabeça para o lado e consiga voltar desse giro sem forçar a nuca e a cabeça para baixo, tá? Porque você acaba gastando energia e ainda criando resistência aqui contra você mesmo, tá? Então eu realmente acredito que vai te ajudar, não respirando assim para frente, depois para fora e depois esse mergulho de volta. Conseguiu perceber? Segundo ponto, você acaba, ó, principalmente na respiração, quando entra com a mão lá na frente, vai afundando muito rápido. Então você nem terminou de respirar, ainda está voltando e sua braçada já está aqui no meio, né? Então a ideia também é você segurar um pouquinho esse braço de apoio lá na frente, tá? Igual esse aqui, né? Então segurar um pouquinho mais o braço de apoio, principalmente quando respira, tá? E o último ponto é que durante a respiração, deixa eu ver como é que eu vou explicar. Além de estar fazendo esse movimento excessivo com a cabeça, que já atrapalha por si só, você também está virando muito o tronco e o quadril. Consegue perceber aqui? Né? Tá virando muito o tronco e o quadril. Então a ideia é que você consiga manter esse visual aqui do corpo, mesmo durante a respiração. Então aqui a gente vê só a lateral do seu quadril, a gente vê a lateral do seu tronco, né? Não vê nem as costas, nem a barriga. Então essa é a posição ideal para segurar quando respira. Isso vale para o seu 50 livre, para o seu 100 livre, para o seu 200 livre, para qualquer prova de crawl que você nadar, tá? Então, ó, procura segurar o corpo mais firme e não deixar, ó, respirou para o outro lado agora, aí acaba virando, aqui você até que virou pouco, ó, para esse lado virou um pouquinho menos. Se tivesse virado muito, a gente estaria vendo as suas costas inteiras e não está acontecendo isso. Então talvez seja mais pro lado direito aqui que você esteja virando mais o tronco e o quadril. Tá bom? Então eu vou resumir aqui o crawl porque eu acho importante, tá? Você entender bem cada ponto desses. Então, primeiro, não deixar a cabeça mexer excessivamente, tá? Segundo, manter o braço de apoio bem estendido lá na frente enquanto você ainda está respirando. E terceiro, não deixar o tronco e o quadril virarem muito enquanto você respira. Só que tudo isso eu quero que você vá trabalhando aos poucos, com calma, porque não adianta a gente às vezes mudar detalhes técnicos e você perder a característica principal, que é a sua velocidade e o seu instinto também de conseguir entrar, puxar água e manter um nado bem forte, tá? Então essa característica precisa se manter e aí você vai refinando cada detalhe aos pouquinhos, tá bom? A filmagem está bem legal, você está muito bem tecnicamente e aí os detalhes são para aumento do desempenho, que já está bom. Beleza, Alice? Estou gravando por coincidência esse vídeo aqui no dia do seu aniversário. Acho que só vou conseguir te mandar no dia seguinte. Mas, mais uma vez, feliz aniversário, tá? Que você seja muito feliz aí durante esse ano novo que está começando para você, tá bom? Um beijo, bons treinos.